Gente, ó, nós vamos continuar falando agora sobre o caso daquele garotinho que nós falamos agora há pouco, antes de ir para o intervalo, do pequeno Cadu, autista que estava fora da escola. Vale lembrar que a educação inclusiva é um direito inegociável assegurado pela Lei Brasileira de Inclusão. Vamos fazer o seguinte? Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que a Maria traga informações e quais as alternativas que a mãe tem para garantir que o filho tenha acesso às aulas. Pois é, Wilson, olha, a lei existe, né? O direito é garantido, mas na prática não é o que a gente vê. E por isso muitas mães, pais, né, seguem numa peregrinação para conseguir que esses filhos tenham acesso à escola, né, tenham as aulas. E é sobre isso que eu converso com o advogado Juliano Pessoa, para saber exatamente as alternativas. Hoje é difícil acreditar numa solução sem ser a judicialização, porque está difícil, né? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. De fato, Maria, infelizmente essas pessoas terminam não tendo muita saída, né? Administrativamente fica muito difícil de se conseguir, mesmo quando se recorre ao Poder Judiciário, com decisão judicial em mãos, enfrentam ainda obstáculos. Mas a legislação ampara totalmente esse tipo de pessoa que necessita, né, por uma questão de alguma deficiência que o acomete. Então a legislação é clara, desde a Constituição Federal ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, todo esse arcabouço legislativo ampara esse tipo de situação e prevê, inclusive, sanções graves para aquelas pessoas que, por conta desta condição, persistirem em criar obstáculos, ou seja, retardando o processo de inclusão deste aluno, especificamente por conta da sua condição. Se foi ferido naquele caso concreto daquele aluno, que ele necessita, por uma condição de saúde específica, de um acompanhamento mais individualizado, mais personalizado para ele, nenhuma instituição, seja ela pública ou privada, pode se insurgir dizendo que não tem condição de assistir dessa forma, que não pôde contratar por isso ou por aquilo. Não cabe à família, não cabe aos pais e muito menos ao aluno lá na ponta arcar com o ônus desta obrigação. Esta obrigação é do Estado, da instituição educacional, e a família precisa, de fato, recorrer às instituições públicas, inclusive inicialmente, a Secretaria da Educação, o próprio Ministério da Educação, que fiscaliza o país inteiro, as instituições e as suas condutas. Se for o caso, buscar uma autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência, é lei federal prevendo esta ressalva e não está sendo cumprida. A autoridade policial pode, de repente, investigar alguma conduta ilícita, abusiva de algum servidor público, por exemplo. Então, ou seja, todas as medidas cabíveis e, por fim, naturalmente, recorrer ao Poder Judiciário, tentando resguardar o direito deste aluno lá na ponta. É ele que é o centro dessa atenção e que precisa ser, de fato, respeitado. E a gente vê que, além dessa luta dos pais para conseguir que os filhos tenham essas aulas, tenham esse apoio necessário, há ainda aquele prejuízo a essa criança, né, que não se desenvolve da maneira correta, pode ter um retrocesso. Exato, e é isso que os profissionais médicos reiteram diuturnamente. O grande detalhe desse tipo de paciente, de aluno, é que esse período que ele não foi assistido, ele não recupera, ou seja, é um tempo de fato perdido. E é isso que, enquanto sociedade, a gente não pode conceber. Então, os pais enfrentam aí uma luta diuturnamente em relação a esse tipo de batalha, e a sociedade precisa ser sensível a isso, e é uma pauta da sociedade como um todo. Qualquer pessoa hoje pode ter uma condição dessa, uma pessoa na sua família inserida nesse tipo de contexto. É preciso que o Estado, bem como as instituições públicas, provenham de forma digna, de forma respeitosa, como a legislação prevê. Então é importante realmente que as pessoas busquem ajuda de forma rápida. Então, só resumindo passo a passo, teve a negativa, a escola diz que não tem, faz o quê? Busca a Secretaria da Educação, busca, se for o caso, o Ministério da Educação também reportando, tem ouvidoria, tem 0800, reporta o caso para que as autoridades tenham ciência. Busca a ajuda de um profissional da área jurídica, seja a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público também tem uma forte atuação nesse sentido, Maria, buscando ajuda das instituições públicas, né, de poder pressionar aquela instituição a cumprir o que a legislação recomenda. Caso não funcione administrativamente, é sim possível buscar o Poder Judiciário pedindo a decisão liminar, pedindo até, se for o caso, o bloqueio das contas da instituição pós essa decisão, para que a instituição seja forçada a cumprir a sua obrigação, o seu dever, e essa criança naturalmente seja assistida a contento, conforme toda a avaliação técnica que ela se submeteu.
Muito obrigada, então, pelas informações e esclarecimentos importantes para quem está em casa, porque muitos pais podem estar passando pela mesma situação. Resumindo, não aceite um não, nunca como resposta. Vá atrás dos seus direitos. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, você como uma grande mulher guerreira disse tudo para todas essas mulheres também que nunca digam não. Né? Não aceite nunca o não, não aceite nunca o não, que o seu filho não pode por isso ou por aquilo não. E o nosso querido doutor Juliano Pessoa deu uma aula, mais uma vez aqui, explicando todos os caminhos e todos os trâmites para você buscar os seus direitos. É isso aí, muito bem. Obrigado, doutor Juliano, obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho com mais informações.